tava vendo aqui uns comentários, né, nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Você vê nas outras redes, né, nas outras páginas, pessoas com muita esperança ou com muita confiança. Eu acho que a palavra certa que eu posso usar aqui é confiança. Não esperança, porque esperança eu acredito que todos nós tenhamos, né, com o planejamento do ano que vem. Mas pessoas com confiança que o Remo vai fazer uma campanha absurda na Série B do ano que vem, porque vai gastar 3 milhões de reais. Sobre a grana gasta, sobre o dinheiro que vai ser investido, eu não duvido nada que seja verdade. Porque eu não acho que o Tonhão não teria a responsabilidade para vir e falar isso, caso não fosse algo concreto. Se tem uma coisa que a gente pode falar aqui da gestão do Tonhão, é justamente que ele preza muito, né, pelo pé no chão. Ele não vai chegar em nenhum momento, vai falar abobrinhas, como a diretoria ali amadora do Remo de 2021 fez. Mas ele também vai manter o pé no chão. Se ele falou que o planejamento do ano que vem prevê 3 milhões de orçamento no time, eu acredito nisso. Eu não acho que seja mentira. O que me deixa preocupado é justamente o que o Remo pode gastar, ou com quem o Remo pode gastar esses 3 milhões. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Porque a gente sabe da dificuldade que esse time tem, a gente sabe da dificuldade que o Remo tem e o Remo terá na próxima temporada para trazer jogadores. A sua confiança que você tem nas suas redes sociais aí, principalmente vindo lá e falar dos 3 milhões, acho que ela é válida. Mas você me garante que os 3 milhões que o Remo vai trazer será revertido totalmente no futebol? Como assim, N? Eu acredito que o Remo possa fazer uma baita campanha ano que vem na Série B. Desde que o dinheiro, os 3 milhões, sejam de fato investidos em contratações. Em outras palavras, desde que não tenha interferência de empresário no planejamento do Remo ano que vem. Se não tiver isso, eu não só garanto para você que o Remo permanece na Série B, que o Remo faz uma campanha digna na Série B, como ele briga pelo acesso. Isso aqui eu tô falando para você sério. Não é uma questão de falar aqui para ganhar like, para ganhar visualização. Não. Não. O que atrapalha o Remo, além de pessoas lá dentro, né, fracassadas, perdedoras, que já foram presidente, agora são presidentes do Condel, ou até mesmo outras pessoas que estão do lado desse fracassado, que puxam o clube para baixo. Além disso, tem também a questão dos empresários, que traz 1, 2 jogadores. Só que 1 ou 2 desses jogadores, apenas um é razoável, não é nem bom, é razoável. O que me chama a atenção não é o empresário vir e vender essa história para o presidente do clube do Remo. O que me chama a atenção nisso é o Remo aceitar. O Remo saber que o cara é um pereba e aceitar. Vocês querem um exemplo? O mais recente, né? 2 exemplos, aliás. Eu vou usar 2 para vocês não falarem que eu estou de marcação aqui com tal jogador. O primeiro, Fabinho. Alguém me explica a contratação desse jogador? Alguém me explica? Por que ele chegou no Remo? Como ele chegou no Remo? Um que todo mundo sabia que era ruim. Que era péssimo jogador, atacante, um dos piores que o futebol brasileiro já fez. Ribamar. O cara que é mais meme do que jogador. E tem gente que criou uma idolatria por esse cara. Tem gente que vai nas redes sociais defender ele com unhas e dentes. Esses 2 jogadores que eu citei aqui, alguém me explica a chegada deles no Remo? Porque sempre tiveram números péssimos. O Fabinho até chegar no Remo, ele tinha 8 gols na carreira profissional, ele com 28 anos de idade. O Ribamar, ele não tem nem 50 gols, e ele é centroavante. Alguém me explica a contratação desses 2 jogadores, a não ser questão de empresário? Que empresário colocou esses caras no Remo? O Fabinho eu não sei exatamente quanto é que ele ganhava, mas tenho certeza que não era muito. Agora o Ribamar ganhava cerca de 50 mil no Remo. O Ribamar. Entendeu a minha lógica, aonde eu quero chegar com tudo isso aqui que eu tô falando aqui? É justamente isso. Se os 3 milhões que o Remo promete investir ano que vem dentro do futebol, sendo específico aqui, forem revertidos no futebol,
gastos com futebol, gastos com contratações do senhor Sérgio Papelim, junto com a tal análise de desempenho que o Tonhão mesmo já falou, se for gasto nisso de maneira competente e coerente, o Remo não só permanece na Série B do ano que vem, como ele briga pelo acesso. Um orçamento de 3 milhões, bem gastos, é de um clube que vai brigar pelo acesso para a Série A. É óbvio que vai ter clube que vai gastar 5 milhões de folha salarial, vai ter clube que vai ter 4 milhões de folha salarial. Afinal, nós estamos falando de uma possível queda de Bragantino e Atlético Paranaense. Dois clubes que têm recursos financeiros muito grandes e que provavelmente, se caírem, no outro ano subirão de novo. Então são dois concorrentes fortíssimos. Mas o Remo não vai ficar ali no meio de tabela se o planejamento, mais uma vez repetindo, se o planejamento for feito de maneira correta e que essa jogada de empresário que tem aí dentro do clube, ela cabe. Ou pelo menos diminua. É isso que eu quero ver ano que vem. Para mim poder ter, né, uma certeza, a mesma certeza que os torcedores veem. Outra coisa, só para encerrar aqui esse assunto, para a gente falar sobre o Santana, é justamente aqueles que não aprenderam com 2021. Me impressiona muito. Eu fico impressionado de ver as mesmas pessoas que passaram pano em 2021, que apanharam em 2022, que apanharam em 2023 e que sofreram pra cacete em 2024, passando pano pra diretoria do Remo. Chega até a ser burrice dessas pessoas. Porque, eu não sei se você percebeu, mas passar pano não adianta nada. Passar pano, você só prejudica o time. Você acha mesmo que um jogador que tá mal, ele vai tentar melhorar? Caso você fique passando pano, passando a mão na cabeça dele? Jogador de futebol é acostumado com pressão, irmão. Jogador de futebol, ele é moldado na cobrança. O cara chega aqui, é tratado igual criança de colo. Numa própria assessoria, amadora também. A assessoria do Remo, ela é amadora nesse quesito aí. Agora tá liberando pra todo mundo, todos os canais. Na primeira crise que o time tiver, eles vão fechar o Remo. Ninguém vai ter acesso. Ninguém. Sabe quem vai estar aqui apanhando? O N Assis. Sabe quem vai estar aqui cobrando? Vai ser o N Assis. Os pais das crianças, todos estarão escondidos. É justamente por isso que eu quero que você entenda que a cobrança, e assim, eu entendo também a sua crítica comigo, e inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre a minha maneira de cobrar. Eu vou tentar ser mais incisivo na cobrança e menos aqui ofensivo. Eu vou tentar ser mais incisivo e menos ofensivo. Mas eu vou cobrar. Vou cobrar. Principalmente se for gasto os 3 milhões que o Tonhão está prometendo. Principalmente. Se gastar 3 milhões, que eu acho que vai ser o que vai acontecer ano que vem, é no mínimo um título no primeiro semestre, Parazão ou Copa Verde, se acontecer a Copa Verde, né? E a terceira fase da Copa do Brasil, no primeiro semestre, antes de começar a Série B. E referente aí à passação de pano, cai na real. A sua passação de pano só prejudicou o Remo todos esses anos. Você quer passar seu pano? Fica à vontade. Mas não fique tentando boicotar quem cobra. Não enche o saco de quem cobra. Porque quem cobra esse time, pode ter certeza, está colaborando muito mais do que você que passa pano. Pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando. Pode ter certeza disso. Tá? Bom, sobre o Santana, galera, eu quero aqui falar referente ao que o Santana tem de desejo para o ano que vem. O Santana quer, né, ganhar títulos e também, claro, fazer uma Série B ótima para o clube do Remo. Para isso, o trabalho do Santana já vai começar. O Santana está com a sua comissão técnica já mapeando os jogadores no mercado. Junto, claro, com, né, a diretoria do Remo. Ele vai trazer os nomes, a diretoria vai analisar e vai ver, né, o que é melhor. Eu acho isso até um pouco estranho. Porque se você tem o Sérgio Papelinho ali para fazer essa função, o Papelinho deveria fazer. É o Papelinho que tem que fazer isso. Buscar jogadores, aqueles destaques, trazer pro Santana. E aí, Santana?
Algum problema trazer esse cara aqui? Você tem alguma rixa com ele, pessoal, alguma coisa assim? Ou o estilo de jogo dele não te agrada? Porque fica estranho, né? O Santana vai, traz 10 nomes de jogadores, aí o papelinho tem que analisar isso. Eu, sinceramente, acho totalmente estranho, cara. Totalmente estranho. E sem contar também que é uma falta de personalidade da diretoria do Remo absurda. Mas o Santana ele quer participar ativamente do planejamento. E nessa temporada ele vai ter algo diferente do que ele teve na última, que foi justamente a participação no planejamento. Na última temporada o Santana não teve participação nenhuma no planejamento. Talvez o Bruno Silva, né, e o Rodrigo Alves foram jogadores que ele indicou, mas de resto foram todos jogadores que chegaram ali antes dele. Alguns chegaram também no meio da temporada, o próprio, né, o próprio zagueiro Rafael Castro, que chegou no meio da temporada, agradou bastante, inclusive vai até renovar para o ano que vem. Então o Santana ele vê nessa questão também. Mas o que o Santana quer é um time aguerrido. Ele já falou isso várias vezes. Ele quer um time que jogue com o torcedor. E Santana, tinha que vir um cara jovem. Tinha que ser um cara jovem para entender como é que se joga no clube do Remo, como é que se veste essa camisa aqui. Tinha que ser um cara jovem mesmo. É impressionante, né? Porque tinha gente que falava, ó, treinador jovem não dá certo no Remo, treinador incompetente não dá certo em lugar nenhum. Um treinador jovem, competente e que entende como as coisas funcionam dentro do clube que ele está, ele dá certo sim. O que o Santana entendeu? Que não só a qualidade basta para o Remo. Tem que ter também entrega dentro de campo. A torcida do Remo, ela ama jogadores que entregam tudo dentro de campo. Que saem de campos cansados de tanto correr. E isso o Santana entendeu. Tanto é que as características do time que o Santana vai montar para o ano que vem vai ser essa. Jogadores aguerridos. É por isso que já tem jogador argentino no radar, é por isso que já tem jogador paraguaio no radar. Porque o Remo vai buscar essas características. E eu estou muito curioso para o planejamento do ano que vem. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião sobre tudo isso, tá? Você acredita mesmo que os 3 milhões que o clube do Remo vai gastar vai ser, sim, vai montar um timaço pro ano que vem? Deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela BetVip, se você não se cadastrou ainda, cadastre para você ter 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito, tá, meu amigo? É só se cadastrar, clicar no primeiro comentário fixado, BetVip, nossa patrocinadora aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau.